desemprego no Brasil supera a média mundial e está à frente de todas as nações do G20. O pai do Hendrick entrou em contato com o pessoal do São Paulo e disse: ó, pessoal, eu preciso ou de moradia ou eu preciso que vocês me deem um emprego. O São Paulo disse que não. De acordo com a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, 55% das famílias do país estão em algum grau de situação de insegurança alimentar. E não tinha nada na geladeira, não tinha nada no armário. Aí eu comecei a chorar, ele chorou. Aí ele pegou e falou pra mim: pai, você pode deixar, que eu vou ser jogador de futebol e vou tirar a gente dessa dificuldade. Jogador de futebol, ajudar meus pais, minha família. O pai não virou jogador de futebol, então eu quero transformar a vida dele para ser jogador. Vamos ver de novo o Hendrick, faz a finta, Hendrick, golaço! Hendrick, golaço! Hendrick, gol! Do Palmeiras! Diversão, fama, poder e dinheiro. Muito dinheiro. Tanto dinheiro que se torna possível mudar completamente a sua realidade e a realidade dos que te cercam. Afinal, quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Douglas Ramos Souza, filho de jogador, sonhou. E como milhares de brasileiros, tentou. Chegou a jogar futebol amador no Distrito Federal, mas dizem que o sucesso acontece quando a preparação encontra a oportunidade, e nem sempre elas se encontram. Tendo que se conformar com a não realização de seu sonho, Douglas seguiu a vida como pôde, sem muita condição, mas sempre com muita fé. Parecia saber que Deus reservava algo grandioso. Parecia saber que quando uma porta se fecha, abre-se uma janela. No dia 21 de julho de 2006, em Valparaíso, Goiás, essa janela se abriu. Nascia ali Hendrick Felipe Moreira de Souza, e filho de peixe, quer dizer, de porco, porquinho é. Chegava a hora de tentar outra vez, como um legítimo brasileiro que tem raça e, é claro, criatividade. O quintal da humilde casa da família virou centro de treinamento. Garrafas PETs com água viraram cones, o suficiente para Douglas treinar o filho em fundamentos como a condução de bola. O portão da casa, é claro, virou gol. E aos 4 anos, Hendrick já virava um fenômeno. Com essa idade, já começava a jogar em quadras da região e com meninos de 7 anos. O comentário de quem via era claro: esse menino tem algo de diferente. E tinha. Tanto que 6 anos depois, os vídeos de um menino de 10 anos dando dribles desconcertantes e marcando uma enxurrada de gols começaram a pipocar em celulares. Ali, seu pai teve a certeza de que tinha uma joia rara, que iria muito além daqueles campeonatos infantis de escolinhas de futebol em Brasília. Douglas então teve que tomar uma decisão corajosa, mas muito acertada: deixar o emprego para acompanhar o crescimento pessoal do seu filho. No início, a nova fase, para variar, não foi fácil. A expectativa era de uma grande disputa por seu filho, mas não foi o que aconteceu. Depois de rodar todas as escolinhas oficiais dos grandes clubes na capital federal, 7 responderam, mas apenas 3 ofereceram que ele treinasse em suas dependências brasilienses. No entanto, os 4 grandes clubes de São Paulo entrariam em cena. O primeiro clube a identificá-lo foi o São Paulo, porém na época o jogador passou no teste, mas não ficou. Isso porque seu pai pediu uma moradia ou um emprego, mas o tricolor negou. O Santos é outro time que poderia ter feito parte da história de Hendrick. Em 2016, o Peixe tentou contratá-lo, mas segundo o pai do craque, o time da Vila não quis pagar passagem e hospedagem para ele fazer um teste no clube. Ainda segundo Douglas, seu filho também foi aprovado no Corinthians, mas o Timão entendeu que não valia a pena custear a vida do resto da família. A essa altura, porém, os vídeos da joia já haviam sido mapeados pelo staff da base palmeirense. Quando foram avisados pelos olheiros de Brasília que o pai procurava um clube para o filho, o Verdão correu. Mandou um representante à cidade e aceitou as condições: moradia para a família na capital paulistana, estudo para Hendrick e, é claro, um emprego no próprio clube para Douglas ficar próximo dele como queria. Douglas acabou trabalhando por 3 anos como auxiliar de limpeza na academia de futebol e ganhou do clube livre acesso aos jogos da categoria de base.
Isso criou uma relação tão próxima entre as partes que Douglas acabou até fazendo amizades com os jogadores do elenco profissional. Como fruto disso, contou inclusive com a ajuda de Jailson para realizar um simples e vital desejo: se alimentar com condições dignas de, por exemplo, morder uma maçã. Comovido com a condição de seu colega de trabalho, Jailson arcou com todos os custos de um implante dentário para o pai de Endrick. Felipe Melo também não ficou para trás e ajudou o garoto a fechar um contrato com uma fornecedora de material esportivo. Endrick virou uma espécie de mascote e viu o investimento nele ser honrado. Nada mais justo, afinal, ele fazia muito bem a sua parte. Sempre pulando etapas, a joia palmeirense participou das campanhas palestrinas em 3 categorias do Campeonato Paulista: Sub-15, 17 e 20. Em todas, o clube chegou até a decisão, com muitos gols dele. É claro que, talvez por vingança pelo desprezo, tinha os rivais como as principais vítimas. Contra o Santos, por exemplo, chegou a marcar de bicicleta em plena Vila Belmiro. Contra o Corinthians, um gol digno de Puskás, de trás do meio-campo. As façanhas emocionavam Douglas, que ainda tinha que lidar com as provocações de outros pais, que acusavam Endrick de ser gato, como é chamado o jogador que adultera a própria idade para ter vantagem física. Diante dessas rotineiras acusações, certa feita Douglas disparou: "Bom, gato eu sei que meu filho é, pois ele é lindo. Mas falando em beleza, lindo mesmo é ver a relação, a fé e o respeito que permeiam pai e filho." 3 anos atrás, né? Você olhava para uma despensa e não ter o que comer, ainda, vou ser bem sincero, a ficha ainda não tá caindo. Valeu, filhote, nós. Ao que tudo indica, a dificuldade financeira agora é coisa do passado. Mesmo com apenas 15 anos, Endrick já é tratado como uma das principais revelações do futebol brasileiro. Nada mais justo, né? Afinal, são incontáveis títulos pelo clube e até o momento desta gravação, simplesmente 167 gols em 170 partidas. Como consequência, os recordes, como de ter se tornado o jogador mais jovem a atuar e a marcar pelo Palmeiras na Copa São Paulo. Para efeito de comparação, a promessa do Palmeiras marcou seus primeiros gols na Copinha ainda mais jovem que Neymar. E se por aqui Endrick já é tratado como o novo Neymar, lá fora ele já é noticiado como o novo Vinícius Júnior, como destacou o jornal espanhol AS. Além disso, segundo o jornal, times como Manchester United, Liverpool, Real Madrid e Barcelona já estudam como contratá-lo. O que será do futuro de Endrick, o tempo dirá, mas você pode dizer aí também nos comentários. Por hoje a gente vai ficando por aqui e se você gostou do conteúdo vai ser uma honra contar com seu like e você pode também se inscrever para acompanhar as nossas próximas histórias. Fique em paz, cuide-se bem e vamos te ver!